Eu sou formado em zootecnia, essa é a minha primeira formação. Eu passei o vestibular com 16 anos, entrei muito novo na faculdade, e durante 10 anos da minha vida eu estudei e trabalhei com qualidade de carne. Eu sou especialista em carne, fiz um ano de mestrado em carne, acabou. Eu fui tirando uma coisa do bolso, tirei outra, entreguei, aí elas viram, eu falei, agora acabou, não tem mais o que tirar. E durante 10 anos da minha vida eu estive envolvido com produção de carne. Mas quando eu fazia o mestrado, eu me lembrei de uma pergunta que quando eu estava no terceiro ano da faculdade eu fiz para um produtor. Ele criava frango e tinha 3 barracões com 6 mil frangos dentro de cada um deles. 18 mil frangos. E tinha um galinheiro do lado da casa dele. E eu entendi aquilo, eu falei, mas como pode? O cara que tem frango aqui, 42 dias sendo abatido, carne molinha, fresquinha, né? Imaginava eu de qualidade, né? Comendo carne dura, frango de 6 meses, cheio de colesterol, coisa estranha. Eu perguntei para ele e disse assim, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, sim, pois não. Eu falei, olha, você tem aqui 3 barracões, 18 mil frangos, a cada 42 dias saindo franguinho fresco daqui. Eu vi que você tem um galinheiro lá do lado da sua casa. Eu falei, você não come esse frango que você produz? Aí ele falou, não. Que ano da faculdade que você está? Aí eu falei, terceiro. Aí ele falou, você ainda não teve as disciplinas específicas de produção, né? Eu falei, não, comece a partir do ano que vem. Aí ele falou, depois você vai entender. Pronto, acabou. Aí eu estava fazendo mestrado, um dia que eu tive uma aula de tipificação de carcaça, que é como faz o abate, depois todo o processamento da carne. E naquele dia eu me lembrei dessa pergunta que eu havia feito 3 anos antes, praticamente. E eu comecei a refletir. Agora eu já tinha a bagagem do 4º ano, do 5º ano, 1 ano de mestrado. E aí eu comecei a refletir, eu falei, agora entendi. Sabe, aquilo foi o start para que eu começasse um processo de mudança de estilo de vida. Foi compreender que o produto que eu estudei e trabalhei durante 10 anos, cujo título do meu mestrado era qualidade de carne, eu seria um mestre em qualidade de carne, só tinha qualidade no nome do produto, mas não no produto em si que eu estava estudando. E aquilo foi um choque de realidade na minha cabeça e eu falei, e agora o que eu faço? O meu apelido na faculdade era zootecnista do asfalto, porque nós éramos em 44 alunos, 43 filhos de fazendeiros, só um infeliz, infortúnio, que não era, imagine quem. Zootecnista do asfalto. E eu fiquei pensando, todos os outros têm condições de produzir algo diferente, eu não. Eu tenho que comer o que é produzido e eu sei como é produzido. Por saber como é produzido, ficou um pouco incoerente continuar comendo. E aí, então, foi quando começou o meu processo de mudança e hoje eu estou aqui falando de saúde para vocês. E me alegrando comendo carpaccio de abobrinha. O que eu quero dizer para você com isso é o seguinte, todos nós temos a possibilidade de mudar, mas entender os reais motivos para a mudança é fundamental. Hoje de manhã nós conversamos sobre esses 4 motivos que devem reger as nossas mudanças. Falamos a respeito do quê? Primeiro deles, mudança para a glória de Deus, ou seja, todas as escolhas glorificando o nome de Deus. O segundo era santificação, o terceiro era saúde, e o quarto, lembra? Missão, obrigação. Esses 4 motivos devem conduzir o nosso processo. Mas eu sei que durante o processo de mudança não vai ser fácil, né? E se for fácil é alguma coisa estranha para você, porque o normal é não ser fácil. Mas muitas dúvidas vão surgindo nesse caminho, muitas dúvidas surgem. E é importante você ter a resposta para essas dúvidas, porque se não temos as respostas, muitas vezes nos tornamos as pedras de tropeço que vimos de manhã. Então eu quero separar um momento agora para que a gente pudesse conversar a respeito das suas dúvidas. E aí eu vou pedir um auxílio para que alguém pegue o microfone e possa levar para as pessoas que queiram neste momento fazer perguntas. Agora são 5 horas e 5 minutos. Vamos fazer esse momento até às 5h30, 25 minutos respondendo perguntas. Vocês vão ver que não vai dar para responder tantas perguntas assim, porque às vezes vem algumas perguntas que o tempo é um pouco longo para a resposta. Então vamos até 5h30 nesse momento, aí depois a NET vai cantar uma música, e aí nós vamos para a palestra para fechar a parte de hoje, que chama-se Fábrica da Felicidade, tem tudo a ver com as questões emocionais. E vamos aprender como produzir o hormônio serotonina. Alguém tem alguma dúvida com relação a questões de saúde? Aqui já tem uma. O duro é quando ninguém levanta a mão. Porque quando ninguém levanta a mão, ou já aprenderam tudo, ou não entenderam foi nada. Né? Então aí é o risco, né? Aqui tem, depois ali,
E aqui também, já tem 3. Eu tenho dúvida com relação a ovos e leite também, mas o óleo de soja, ou óleo de milho, óleo de canola, assim, a gente não... Cada vez aparece uma novidade e a gente fica sem saber. Agora, antigamente era ruim a manteiga feita com leite. Agora ela já é boa e o ruim é o óleo de soja. Então a gente fica em dúvida. Os ovos, é bom a gente comer ovos? A gente pode comer ovos ou não pode? Ou tem um limite, uma quantidade certa? E a questão do leite também. Quantas horas vocês estão dispostos a ficar aqui? E ovos também, doutor, eu como demais. Vai parar. Tá, mas vamos responder essas aqui. Vou tentar responder de uma forma sucinta, porque cada pergunta dessa que você me fez, dentro de um curso que nós ministramos de saúde, ele levaria mais ou menos quase 1 hora para responder cada uma delas, para que você tivesse ampliasse o conhecimento, né? E aí você pudesse entender. Próximo curso, eu vou fazer propaganda, já que surgiu a oportunidade, agora em abril, no período da Páscoa, nós vamos estar com um programa com o foco em emagrecimento. O programa é reestruturação do estilo de vida, mas o foco em emagrecimento, e vai ser em Jacareí. Maiores detalhes, vocês pegam pelo telefone da NET depois e eu passo para vocês, tá bom? Mas assim, vamos tentar imaginar algumas questões. Primeiro eu vou começar com leite. Posso? Quem tem uma Bíblia fácil aqui? Eu não trouxe, mas eu sei o texto de cor, mas você tem uma fácil, vou pedir sua ajuda. Você pode me ajudar? Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. Vamos começar com leite respondendo baseado na Bíblia. Tem um texto interessante que vai nos ajudar a ter esse entendimento. Hebreus 5, 11. Não tem problema. Aqui é achar primeiro. Não é competição. Hebreus 5, 11. Você pode ir lendo para a gente? E quando eu tirar o microfone é porque eu vou fazer um comentário, mas aí já eu volto para você. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Esse texto está sendo escrito para os hebreus que já frequentavam a igreja, faziam um bom tempo, aprenderam as noções básicas dos princípios, né, bíblicos, só que pararam no tempo. E aí eles estavam reclamando que tinha coisa muito difícil que Paulo falava, que eles não conseguiam entender. E Paulo, então, agora responde eles da seguinte forma: Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Bom, então vocês percebem que eles já frequentavam fazia tempo as sinagogas, as igrejas da época, só que eles não conseguiam entender ainda, eles se tornaram tardios em progredir, ou seja, não progrediram nesse conhecimento. E aí Paulo diz o seguinte com relação a isso, que é preciso que alguém vos ensine de novo os princípios básicos da palavra de Deus. E agora vem um comparativo interessante que responde à questão do leite. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Opa, peraí. Então ele está dizendo que aqueles que já deveriam estar se alimentando então de comida sólida precisavam ainda ser alimentados com leite. E agora ele explica uma coisa interessante, olha só. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vocês viram que interessante? Ele vai fazendo um comparativo, mas esse comparativo deixa uma coisa muito clara para a gente. Ele diz que o leite é para quem? Para criança. Aí já é uma ótima resposta bíblica. Leite é para criança, só que aí cabe uma pergunta: que tipo de leite que é para criança? O leite da mãe, né? Porque um dos maiores problemas que nós temos é parar de mamar na nossa mãe e querer mamar na mãe dos outros. Não vai dar certo. O leite de vaca é produzido para a vaca e não para mim.
A composição dele é totalmente diferente, e isso já o faria descartar como sendo um alimento saudável para nós. Existem muitos outros problemas. Teria problema com o tamanho da proteína caseína, teria problema com a questão da lactose, constipação intestinal, diarreia em alguns casos, problemas respiratórios, problemas cutâneos, problemas articulares, formação de cálculo renal, cálculo biliar, aparecimento de câncer e outras coisas mais. Eu acho que já deu para perceber que não é um bom alimento, né? Para nós não, mas para o bezerro é ótimo, né? Só que é interessante que o bezerro ele desmama, e quando ele desmama ele nunca mais volta a mamar. E se você vê uma vaca adulta mamando numa outra vaca adulta, é porque ela está sofrendo de um processo chamado picamalácia, onde ela tem uma deficiência de nutrientes, provavelmente o cálcio, e ela, como está gestante, ela está buscando, então, né, aqueles nutrientes que estão faltando, tentando mamar numa outra vaca. Picamalácia. Mulher também passa por isso no período gestacional, quando tem vontade de comer terra, tijolo, carvão, e essas coisas desse jeito, assim. Gelo. Minha esposa teve picamalácia na segunda gestação. Queria comer gelo, uma coisa terrível. Todo lugar que entrava queria gelo. Até em estabelecimento comercial que entrava para comprar alguma coisa, eu perguntava, mas vocês não tem um gelinho? Né? Porque estava grávida, né? E aí a mulher rápido lá ia providenciar o gelo, né? E eu não via a hora de nascer, minha filha, porque não aguentava mais aquele croque do gelo. Na primeira gestação não teve nada, na segunda gestação teve pagofagia, né? Que é esse desejo de comer gelo, que está correlacionado a essa deficiência de algum nutriente, picamalácia, né? Então, adultos não bebem leite. Um reino animal, você olhando, né, todos que passaram daquela primeira fase da infância não vão voltar a beber leite. Inclui os derivados também? Queijo? Então, se você olhar para os derivados, o iogurte ele é muito semelhante ao leite em termos de problemas ósseos, articulares, né, cálculo biliar e renal. O queijo já ajuda a proteger a osteoporose, né? Não vai gerar osteoporose, mas vai te dar problemas de esteatose hepática. É meio que aquela questão, né? Quero morrer disso, quero morrer daqui, na escolha, né? Mas não é bom. O ideal é abandonar. Mas tudo dentro daquele planejamento que nós falamos. A primeira coisa que tem que acontecer antes da mudança é ter um entendimento. É bom? Não. Aí a gente faz assim. E agora, o que eu faço? Agora eu tenho que fazer um planejamento. Por onde eu vou começar? Eu já comecei dizendo que eu sou vegetariano, então talvez retirar a carne é uma coisa interessante, porque eu disse que qualidade fazia parte do meu título e não do produto. Agora você acabou de descobrir que o leite não é bom, vai para o ovo. O problema está pancado. Tem um médico famoso que fala muito bem do ovo, né? Fala, né? Não senti não, está gravando bem. Ó, ele é muito famoso e ele fala bem do ovo. Mas eu não vou rebatê-lo, eu vou deixar uma pesquisa científica que foi realizada nos Estados Unidos pela Harvard. Não é qualquer pesquisa científica. Vocês sabem o que é uma pesquisa científica de coorte? Uma pesquisa científica de coorte é quando você pega um grupo. Digamos que todos vocês agora iniciassem uma pesquisa científica comigo. Eu vou analisar a saúde de vocês e vou fazer um acompanhamento durante 5 anos. Essa questão de fazer um acompanhamento periódico de uma população chama coorte, né? Então, é uma pesquisa de longa duração. E nessa pesquisa de coorte feita pela Harvard, que é a pesquisa mais famosa do mundo, feita com as enfermeiras americanas, eles conseguem fazer um cruzamento de dados, e esses cruzamentos de dados vão mostrando alguns riscos que, numa pesquisa fechadinha, com um grupo pequeno, né, por pouco tempo, não apareceria. Porque você acompanha aquele grupo por anos. Enfermeiras morreram, outras entraram no programa e o programa ainda existe. Tem um médico, que é chamado Dr. Michael Gregg, acho que é. Ele é um médico americano, ele é vegetariano, e todos os anos ele faz uma palestra mostrando um compilado dos artigos que foram publicados naquele ano sobre risco de mortes e os benefícios de uma alimentação saudável vegetariana. E na apresentação do ano de 2012, se não me falha a memória, ele falou uma coisa muito interessante publicada por essa pesquisa. Ele disse que ele chegava à seguinte conclusão, que a gema de um ovo, para as mulheres, porque o programa só foi feito em mulheres, né? Só acompanhava as enfermeiras, gera um dano cardíaco, equivalente a essa mulher ter fumado 5 cigarros durante 15 anos da vida dela. Parece loucura, não é? A gema de um ovo. Quem quiser, me mande um e-mail depois. Eu encaminho o link para você assistir, eu encaminho a pesquisa para você ler. É extremamente assustador quando você percebe que a gema do ovo tem esse dano para a parte cardíaca da mulher. E aí eu digo, baseado nisso, seria melhor fumar.
do que comer ovo. O dano seria menor cardíaco. Terrível, né? Só que é uma pesquisa a mais séria que existe no mundo. A mais séria. A segunda maior coorte do mundo é a coorte de acompanhamento dos adventistas do sétimo dia. A primeira é essa. Então nós estamos com a segunda maior coorte do mundo, a segunda maior pesquisa de credibilidade a nível mundial. Então, respondi da parte do ovo. Acho perigoso. Mas a mulher e do homem? Foi feito só para mulher. Foi feito só para mulher. Né? Aí os homens têm que comer e fazer o teste para descobrir, né, o que vai acontecer. Só um pouquinho. Tinha a terceira parte. Qual era a terceira? Óleo. A do óleo é interessante. É claro que eu poderia trabalhar muito mais o tema em cada um, mas o tempo não permite, tá? Com relação ao óleo, a gente precisa entender o seguinte. Óleo de soja, tirado da onde? Isso aí foi igual que foi com a cavalo branco de Napoleão, né? Óleo de soja tirado da soja. Isso quer dizer que soja é fonte de óleo. Melhor seria, então, comer o produto in natura soja do que usar o grão, ou do que usar o óleo, né? Aí você falou grão, eu entendo, do que usar o óleo. Por quê? Porque quando eu uso óleo, eu estou usando algo que foi prensado. As prensas para a extração do óleo de soja geralmente são prensas quentes. A prensa quente quer dizer que aumentou a temperatura daquele óleo e ele começou a sofrer processos de saturação. Ele era um óleo mais insaturado, quanto mais insaturado, melhor para a saúde, e ele vai se tornando um óleo mais saturado conforme ele vai sendo prensado ali para a sua extração. Isso já é uma desvantagem, então, do óleo. Segunda desvantagem, concentra. A quantidade de óleo que tem numa colher de sopa é equivalente a um monte de soja espremida, prensada. O azeite, por exemplo, numa colher de sopa de azeite, ele é equivalente a várias azeitonas prensadas. Então, essa é uma outra desvantagem, porque acaba concentrando calorias. Para você ter uma noção, uma colher de sopa de óleo que tem 10 ml tem 90 calorias. 90 calorias. 100 gramas de arroz integral, 100 gramas de arroz integral tem aí por volta de 90 calorias. Então, uma colher de sopa de óleo tem o equivalente às calorias que teria em 100 gramas de arroz integral. Essa é uma segunda desvantagem. Tá? Terceira desvantagem em relação à soja, transgênico hoje. Raro você encontrar uma soja não transgênica. Então, se fosse usar óleo, já ficaria fora esse, justamente por ser transgênico. Mas se for outros óleos, canola, por exemplo. Canola, ela não existia antigamente. O que existia era uma planta chamada de couza. No Canadá, eles fizeram um cruzamento entre couza e uma outra planta chamada trevo branco e conseguiram obter, então, essa planta chamada de canola. Eles deram o nome de canola para ela, e aí ela não tinha uma grande quantidade de ácido que havia na couza e começou a ser utilizada, então, na parte alimentícia. Mas uma coisa interessante é que canola é um acróstico. Vocês lembram de um acróstico que eu falei ontem à noite? O adelante. Adelante, ar puro, descanso, exercício, solar, água, nutrição, temperança, esperança. Pois é. Canola também é um acróstico. Quer dizer o seguinte: can vem de Canadian, o O de oil, o L de low e o A de acid. Ou seja, canola quer dizer óleo do Canadá de baixa acidez. Não existia, eles fizeram no laboratório. Não é uma coisa legal também. Já tiraria ele. Mas se for o óleo de girassol? O girassol já é extremamente interessante, contanto que não fosse na forma de óleo, porque aí nós prensamos. Então, se possível, reduzir cada vez mais o uso do óleo, e aí a gente vai usando as sementes. Começa a usar a semente de linhaça, começa a usar a semente de girassol, começa a usar as castanhas. Isso inclui o azeite de oliva também? O azeite um pouquinho, eu acho que não há problema, eu faço uso ironicamente. Hoje, para quem almoçou conosco, tinha um arroz amarelinho, com cúrcuma ou açafrão da terra, excelente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que você usou de óleo para fazer o teu arroz? Pouquíssima quantidade, uma colher, umas 2 colheres, porque era uma grande quantidade. E você colocou esse óleo no início ou no final? No final, sempre no final, nunca saturando. Então quer dizer que ela usou 2 colheres de sopa de óleo para fazer quanto de arroz? Uma média de 1 quilo. Vocês viram? 2 colheres de sopa para 1 quilo de arroz, e adicionado no final, para que não fosse aquecido e não entrasse em processo de saturação. Muito obrigado, Gisela. Consegue entender? O que precisa muitas vezes é a compreensão, porque depois que você compreende, aí você começa a buscar mais informação. Nesse programa nosso que nós temos lá no Viva, que é uma escola de saúde, não usamos óleo para praticamente nenhuma receita na net.
No último encontro, qual receita que foi óleo? Só é porque eu... de batata, foi? Sim. Só foi óleo numa receita servida durante 5 dias de programa. 5 dias de programa só usando os óleos em uma única receita, que era aquele pão de queijo sem queijo, né, que o pessoal chama de pão de quê. Pão de quê, porque não tem queijo, mas é pão de quê. E é gostoso, hein? Fica muito bom, né? Você viu lá falando batata doce? Batatinha inclusa, né? Então, mas é excelente. E foi a única receita que foi óleo, nas demais não foi. Então, assim, tem um mundo tão grande para a gente conhecer com relação a essa parte de culinária saudável, que quando a gente começa a ampliar o conhecimento, a gente fala, tudo isso? Eu achava que vegetariano não tinha que comer? Porque eu pensava assim, eu falava, coitado, virou vegetariano, não tem que comer. Né? Depois que eu virei vegetariano, eu falava, comia carne, coitado, come carne, né? Arroz, feijão e carne só. Porque quem come carne geralmente fica no arroz, feijão e carne. Quem se torna vegetariano ou busca um estilo de vida mais saudável, ele vai ampliando conhecimento. E ele vai descobrindo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E você descobre que é gostoso, é fácil. Mas a comida preparada para um vegetariano, ou para pessoas, né, que vão comer essa comida, tem que ser lembrado o seguinte conceito. Para você ser uma comida 3S. Sabe o que é comida 3S? Simples, saborosa e saudável. E dá para conciliar essas 3 coisas. Responde. O óleo de coco. O óleo de coco, ele não satura, porque ele já é saturado. Então eles dizem assim, o melhor para cozinhar porque não satura. Não é assim, pessoal? O óleo de soja é 69% saturado, ou seja, ele tem 31% mais saturado. O de coco é de 93% a 97% saturado. Não tem mais que saturar. Por isso não satura, é uma meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira inteira, só que é velada. É uma saturação boa que ele tem. A dele? Não. Eles falam assim, ele é rico em ácido láurico. Tudo bem, o ácido láurico é muito bom. É um ácido graxo de cadeia média, extremamente interessante para quem fez uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica e precisa de uma disponibilidade de energia de rápida absorção. Só para isso. Fora isso, como diz uma pessoa lá de Brasília que a gente conhece, forante isso, não serve para mais nada. Então, eles falam que o óleo de girassol tem ômega 6, é bom, agora eu O ômega 6 é o óleo de sol. O óleo de girassol, canola, soja, milho, todos eles são ricos em ômega 6. O problema entre ômega 6 e ômega 3 é o seguinte, só vou aproveitar que a gente estava no óleo e já vou responder essa. No Japão, existe uma correlação que é considerada ideal entre ômega 6 e ômega 3. A correlação ideal seria 2 moléculas de ômega 6 para 1 molécula de ômega 3. O limite dessa correlação é encontrado nos Estados Unidos, que são 6 moléculas de ômega 6 para 1 molécula de ômega 3. No Brasil, nós consumimos em média 12 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Ou seja, estamos 6 vezes a mais do que o ideal e 2 vezes a mais do que o dobro. E o problema dessa correlação inadequada, de consumirmos essa grande quantidade de gordura, do tipo ômega 6, é que o ômega 6 é uma gordura pró-inflamatória, ou seja, que aumenta os processos inflamatórios. Já o ômega 3 é um tipo de gordura anti-inflamatória, por isso a correlação tem que ser melhor. Então esse é o cuidado que a gente deve levar. Aí eu precisaria de mais tempo para poder ampliar. Tem que ser o mínimo de óleo possível. Para fazer um pão, vamos supor, você tem óleo no pão, né? Então, dá para pôr, mas tem receita sem também. Mas vamos diminuindo a quantidade primeiro. Não tente, por exemplo, sair daqui e chegar lá. Sai daqui e chega aqui primeiro. Diminui. Depois, o que mais você tem de opção? O que dá para usar? Por exemplo, em casa usa-se castanhas, usa semente de girassol, usa linhaça e ela entra como substituto de gergelim e eles vão entrando como substituto do óleo, você precisa adicionar ele na massa normal e o papel do óleo é ajudar o processo de fermentação, só isso, para deixar macio. Então dá para ir caminhando mais, mas é legal a pergunta porque aí a gente vai entendendo de que a ciência diz uma coisa, mas nem sempre a coisa dita pela ciência está afinada com o correto, porque sempre há interesse. Então, o óleo de coco é uma historinha para boi dormir. Boa tarde. Boa tarde. Tem uma dúvida que ontem você comentou sobre o sono reparador e restaurador. Qual é o tempo exato do descanso do criança? Como que funciona a noite, mal dormindo, o metabolismo para emagrecer? Legal. Sua pergunta é ótima. 50 minutos também. É outra aula do curso. A questão do sono ela é fundamental. O que a gente precisa entender, se a gente fosse tirar, como a gente diz, o supra-sumo, espremer ali e tirar o mais importante disso, eu diria que é o seguinte:
Primeira coisa, eu preciso saber que tipo de dormidor eu sou. Eu tenho pequeno, médio e grande dormidor. Vamos fazer um teste rápido aqui. Quem acorda satisfeito, não acorda cansado, consegue sair da cama, bem disposto, dormindo de 5 a 7 horas por noite? Deixa eu ver as mãos. 5 a 7. Então você é um pequeno dormidor, assim como eu. Quem precisa de 7 a 9 horas? A maioria, geralmente, né? 7 a 9 horas é o médio dormidor. E quem precisa de 9 a 12 horas? 9 a 12. Adolescentes lá no fundo, todos em massa levantaram a mão, né? 9 a 12 horas é o grande dormidor. Alguém precisa mais de 12? Ah, que bom, porque aí já começa a entrar na classificação do preguiçoso, porque dormir mais da metade do dia aí também. Não pode, né? Então, assim, ó, você percebe que nós temos primeiro conhecer o momento fisiológico nosso. Como assim momento fisiológico? Quando você era bebê, você precisava de 7 a 9? Você precisava de muito mais. Quando você era adolescente, muito mais. Na idade que você tem, 7 a 9. Quando você começar a envelhecer, muito menos. Então, conforme as fases da vida vão passando, geralmente vai tendo esse ajuste fisiológico do nosso corpo com relação ao tempo de sono. Eu estou na fase do pequeno dormidor. De 5 a 7 horas para mim já seria o suficiente, né? No entanto, que muitas vezes aos domingos eu acordava e levantava cedo da cama e minha esposa falava: vai levantar para quê? Eu vou jogar futebol. Ela falou: fica na cama, domingo, vai descansar, não sei o quê. Eu ia jogar futebol, voltava e ela estava levantando. Porque eu não consigo ficar, é o meu tempo, é o meu fisiológico, e eu preciso respeitar o meu corpo com relação a isso. Ela já precisa de mais tempo. Aí a gente até brinca, quando a gente está conversando entre profissionais de saúde, que uma coisa extremamente importante para você fazer antes de se casar com uma pessoa é descobrir a questão do ritmo de sono dela. Porque você vai casar com uma pessoa que dorme 5 horas e você precisa de 12, vai dar trabalho, porque ela vai te chamar de preguiçoso o tempo todo e você vai ficar brigando com ela porque ela não fica na cama. Então, de repente, é bom fazer esses ajustes antes do casamento também. Então, a primeira coisa é essa. Só que tem uma coisa que é imutável, independente do tempo. O que é imutável? A hora. Segundo o ciclo circadiano que eles estudaram e determinaram, então, que às 21 horas e 30 minutos é quando começaria o primeiro tempo de sono. Esse primeiro tempo de sono é chamado de sono de regeneração. E durante a regeneração, muitas coisas acontecem. Uma delas, aumenta a produção do GH, que é o hormônio do crescimento. O GH é importante quando eu sou criança para crescer, quando eu já sou adulto para renovar as células e eu não entrar no processo de envelhecimento precoce. Ótimo. Outra coisa que acontece no primeiro tempo de sono é relacionar com a questão do ganho de peso, do emagrecimento. Por quê? Se eu vou dormir tarde, eu não consigo controlar o cortisol, algumas coisas acontecem com relação ao controle de peso. Primeira delas, me gera ansiedade. A maior parte das pessoas que estão acima do peso comem compulsivamente por conta da ansiedade. Então, eu preciso controlar o cortisol. Dormir cedo, então, fundamental. Segunda coisa que acontece, o cortisol, ele gera na nossa corrente sanguínea uma resistência à ação da insulina. O que quer dizer isso? Um exemplo aqui, vamos lá. Quanto tempo você leva para ir para o seu trabalho? Saindo da sua casa de manhã e indo para o seu trabalho? Depende, né? Depende. A distância muda todos os dias ou continua sempre a mesma? Ah, tá, mas vamos considerar que todo dia fosse mesmo a distância. A distância é a mesma. E depende do que então? Do trânsito. Então, a glicose entrou na corrente sanguínea, ela precisa ser distribuída para as células. Quando eu gero resistência à ação da insulina, é como se eu estivesse criando um trânsito congestionado. E ela não consegue chegar até o seu destino. E ela começa a aumentar na corrente sanguínea. O problema dela não ter entrado dentro da célula, começar a aumentar na corrente sanguínea, isso vai gerando em nós o quê? Um quadro parecido com um diabetes. E o corpo, para resolver isso, então, começa a jogar essa glicose para dentro do fígado, porque no fígado não é necessário a insulina para fazer esse transporte da glicose. Se a glicose agora entra dentro do fígado, a quantidade de estoque que o fígado consegue fazer de glicose é pequena. É pequena. E a maior parte da glicose que entrou lá, não virando glicogênio, que é a forma de armazenar, vai virar o quê? O triglicerídeo. E esses triglicerídeos, uma parte se depositam dentro do fígado, pode gerar uma futura esteatose hepática, mas a maior parte dele vem para essa região aqui, ó, abdominal. Ou seja, o ato de dormir tarde, aumentar o cortisol, gerou uma resistência à ação da insulina que transformou essa glicose, né, que estava no sangue, dentro do fígado, em triglicerídeo e depositou na região abdominal. Então, quer dizer, para eu emagrecer, eu preciso controlar o cortisol, e o controle do cortisol passa por uma boa noite de sono. Outro ponto. Terceiro ponto importante que a gente precisa levar em consideração é essa questão.
O cortisol alto, ele, além de produzir esse processo todo que é chamado de lipogênese, ele faz um outro processo que é chamado de proteólise. Proteólise, lise, quebra da proteína. Então o cortisol alto começa a queimar a massa muscular, começa a queimar o músculo e usa o músculo como matéria-prima para produzir triglicerídeo também. Mas um grande problema é o seguinte: se eu estou queimando o músculo, eu estou queimando o tecido ativo, que mantinha o meu metabolismo alto, acelerado. E agora, conforme o meu nível de estresse está alto porque eu não durmo direito, minha massa muscular vai diminuindo, meu metabolismo também desacelera. E isso dificulta a pessoa não só emagrecer, como manter o novo peso adquirido. Então, quando nós dormimos mal, existem inúmeros problemas com relação ao controle do peso. Vou ampliar só mais um pouquinho para fechar o assunto, porque eu falei que ia responder perguntas às 5h30 e já são 5h30. Falei que as perguntas eram longas, né? Eu não gosto de deixar a pergunta assim, é isso, pronto. Eu acho que a pessoa tem que entender, senão não valeu a pena a resposta, né? Uma questão importante é que durante esse primeiro tempo de sono, que é o de regeneração, além de você reduzir o cortisol, você aumenta a produção de um hormônio chamado leptina. A leptina é o hormônio da saciedade, ou seja, quanto mais eu durmo e tenho um sono de regeneração, menor é a minha compulsão alimentar. Eu faço o controle da compulsão. É aquela pessoa que vai conseguir comer, mas aprendendo a soltar o garfo. Não é aquela pessoa que vai ficar usando o garfo e levando comida para a boca o tempo todo e comendo um volume maior. Ela consegue se saciar com um volume menor e não tem uma atitude compulsiva. Também durante o sono nós reduzimos a grelina, que é o hormônio da fome. Ou seja, dormir é o primeiro passo para quem quer emagrecer. Dormir é o primeiro passo. Entendeu? Daria para falar mais coisas, mas pelo menos eu acho que já ficou claro, né? A outra pergunta viria da onde? Nossa, já vi que a palestra hoje já era. Não, mas mais uma, porque tinha 3. Tinha uma pessoa daqui que tinha levantado a mão já no início. É aqui, ó. Traz aqui para ela. Deixa que eu levo o meu aqui, ó. Se tivesse falado, você não falou. O certo é deixar de comer carne, deixar de comer açúcar, deixar de comer um monte de coisa que a gente sabe mais ou menos já o que tem de errado. E mesmo sabendo o que tem de errado, a gente acaba fazendo muitas vezes. E aí, se você deixa todas essas coisas, se você é mãe de 2 crianças pequenas, que o que sobra para comer que é certo, você faz, prepara, mas aí as crianças ficam, não gosto de cebola, não gosto de verdinho, não gosto de... Que é isso? Que nojo! O que a gente faz? Por onde começar? Excelente essa pergunta, mais 50 minutos. Então, vamos agora, isso aqui dá para responder rapidinho. Ó. Tá falando para você vir à escola de saúde, que você vai aprender um monte de coisa, né? Mas a primeira dica que eu daria, ó. Primeira dica. Você quer que o seu filho mude o seu padrão alimentar? Quer? Primeira coisa, comece a mudar o seu. Primeira coisa, porque criança, até os 7 anos, eu acho que até um pouco mais, mas pelo menos até os 7 anos já é reconhecido pela ciência que a criança aprende num princípio chamado macaco vê, macaco faz, ou seja, repetição. Se vê o pai fazendo o que é certo, vê a mãe fazendo o que é certo, a chance dele fazer certo é muito maior. Começa aí. Segundo ponto, envolva a criança no processo, né, de alimentação da casa. Chame a criança na hora de fazer a lista para ir ao supermercado. Leve a criança depois ao supermercado. Eu quero comprar isso aqui. Não, isso aqui faz mal. E aí você começa a fazer educação nutricional para o seu filho. Se você não fizer, quem vai fazer vai ser a mídia. A televisão faz esse papel muito bem. Ensina as crianças a comerem mal, mas ensina as crianças a comerem. Enquanto nós, muitas vezes, estamos desatentos para essa questão. Então, eu preciso levar a criança para o supermercado. Depois, o que você vai fazer? Traz a criança para a cozinha, para cozinhar com você. Para ela pôr a mão na massa, ela tem que se sentir parte de todo esse processo. E aquilo que ela fizer, provavelmente ela vai provar. E aí aumenta muito a chance de você conseguir promover uma mudança de estilo de vida na sua casa. Tá? Primeira coisa, exemplo. Segunda coisa, envolva a criança no processo. Desde a hora de fazer a lista, comprar e preparar. Tá bom? Eu acho que isso vai ajudar bastante. Olha, tem várias perguntas. Como vai ser ela? Não são mais essa que ela dá com o microfone, não, mas segurando no tudo. Se eu tirar agora tirar o doce. Tirar o doce da boca da criança não dá. Então, aí a gente fala de comer carne, muitas pessoas me questionam, né? Mas você não pode parar de comer carne, da onde você vai tirar a vitamina B12? Da farmácia. Então, e aí essas questões também, os manipulados, ômega 3, vitamina B12, a vitamina D, é
essencial para a gente poder usar manipulado, não vindo de fontes naturais? E eu tenho só uma dúvida, a questão do Lugol. Muitas pessoas que têm problema na tireoide acabam usando o Lugol. Eu fico até meio com medo, porque eles usam assim, sem saber a quantidade ideal, né? Não sei se faz um exame para saber se está precisando repor o iodo, né? Então essa é a minha dúvida. Eu tomo da tireoide. Eu ia falar que quando era B12, 30 minutos dava para responder, depois ela foi emendando mais perguntas. Mas é muito claro a seguinte questão. B12, vamos falar nessa porque isso é uma prioridade. A B12, ela não é produzida pelo animal. A B12 é produzida por quem? A B12 ela é produzida por bactérias que estão a nível intestinal. Essas bactérias, em um dado momento, elas acabam morrendo no trato gastrointestinal do animal e disponibiliza a B12 para a absorção desse animal. Então, todos os produtos de origem animal eles contêm B12 mais proveniente de bactérias. No solo, nós temos bactérias também que se ligam junto com a raiz das plantas, chamada de rizóbios, que também produz a B12. Mas essa B12 não chega até o alimento vegetal. Então, no reino vegetal, não se encontra alimentos com fonte de B12. A não ser que você compre, por exemplo, uma levedura de cerveja, uma levedura de cerveja, esteja escrito assim, contém B12. Aí ocorre o risco, porque pode ser aquele funcionário que foi ao banheiro, usou o banheiro, fez o número 2, não lavou a mão direita, coliforme fecal, B12, né? B12. Então, na verdade, sim, no reino vegetal não tem. Se pararmos com todos os produtos de origem animal, vale a pena fazer um acompanhamento periódico de exames bioquímicos, no mínimo uma vez ao ano, para analisar em que pé está a nossa B12 e, a partir disso, definir a necessidade de suplementação ou não. Tá? Isso é extremamente importante. Só que aí vem um recado. Até o ano passado eu estava clinicando, atendendo uma clínica junto com um médico, onde nós tínhamos por praxe pedir exame de B12 e exame de vitamina D para todos os pacientes. De todos os pacientes que nós atendíamos, que comiam carne, queijo, leite e ovos, 7 deles tinham deficiência de B12, mesmo comendo as fontes. Ou seja, o risco de ter uma deficiência em quem come as fontes acaba sendo maior do que em quem não come as fontes. Porque quem não come já sabe que não ingere, então ele vai atrás de fazer os exames e começa a fazer a suplementação. Aqueles que comem nunca imaginam que vão ter deficiência, e na verdade têm a deficiência. Por quê? A absorção da vitamina B12 depende de um fator intrínseco que é produzido no estômago. E muitas pessoas produzem pouco fator intrínseco. Então ela pode comer o quanto ela quiser de fonte de B12, não tendo fator intrínseco, não vai fazer a correção. E aí já entra a seguinte questão. Na hora de fazer a suplementação, nem sempre a via oral é a melhor forma. Porque dependendo do fator intrínseco, algumas pessoas não tendo quantidade suficiente, não vai adiantar fazer uma suplementação oral. Aí vai ter que seguir para uma segunda via, que é a via bucopansal, né? Que é a injeção. Já que oral não deu, vai para a injeção intramuscular e aí você resolve o caso. A B12 extraída de bactérias que é utilizada nesses suplementos, que são as mesmas bactérias que você encontra tanto no solo quanto também no trato gastrointestinal dos animais e no nosso também. Então nós temos B12 no nosso trato gastrointestinal? Temos. Lá na região do colo. O problema é que é assim, ó, aqui está o estômago, aqui acontece a absorção no primeiro terço do intestino delgado. Aqui está a região de produção e logo vem a válvula de escape, né? Ou seja, não tem como absorver isso aqui porque a região de absorção é aqui. A não ser que a gente faça uma prática igual a dos coelhos, mas eu não tenho recomendado porque eu não acho ela muito legal. Os coelhos fazem algo que nós chamamos de secretrofagia. Sabe o que é secretrofagia? Eles comem as próprias fezes. E eu não recomendo, acho estranho, né? Mas eles são limpinhos, eles não deixam ela cair no chão, tá? Pega direto no ânus e já limpinho. Minha filha queria um coelho, eu contei essa história para ela, credo, pai, que nojo. Eu falei, não quero mais coelho, não. Eu falei, então, né? Consegui multiplicar elas. Então, B12 é dessa forma. Vitamina D é a questão do sol. O problema é que nós vimos ontem à noite que quase ninguém toma sol no horário que precisa, no tempo que precisa. Aí entra a seguinte questão. Se eu estou com a minha B12 baixa e eu preciso corrigir, só com sol eu consigo? Pelo tempo de exposição, seria para a manutenção de uma vitamina D que já está correta. Então, seria interessante fazer a correção, aumentar o nível de vitamina D e depois você começar, ou antes mesmo, né, já começar a fazer o uso do sol, mas com o propósito de manter o nível que você vai adquirir com a suplementação. Então, o importante é a suplementação de vitamina D em alguns momentos. E vale a pena um exame uma vez ao ano.
Na verdade, o exame de vitamina D deveria ser feito 2 vezes ao ano. A gente deveria fazer o exame de vitamina D agora, nesse mês, sabia? Esse é o mês para fazer o exame de vitamina D. Por quê? Porque logo começa agora as temperaturas mais baixas, o sol fica um pouco mais longe e muitas pessoas acabam sofrendo por um tipo de depressão chamada de depressão sazonal correlacionada à deficiência de B12. De vitamina D, perdão, de vitamina D. Então agora é o momento para você fazer o exame de vitamina D. Quando faria depois? De novo, faço agora, não preciso suplementar, está normal quando terminar o período de inverno. Então lá pelo mês de setembro, outubro, eu repetiria o exame 2 vezes ao ano, seria o ideal. Abril, setembro, outubro, eu repito. Se eu faço em outubro e eu sei que já está chegando o período do calor, temperaturas mais quentes, o sol mais próximo da Terra, eu sei que não vou ter deficiência. Se o meu nível está normal, se está baixo, eu corrijo e depois trabalho com manutenção. E quando entra o inverno, a mesma questão. Então, vitamina B12 e vitamina D tem que se observar com relação a isso. Agora, quando se fala de Lugol, o Lugol ele é um corante que nós usamos em laboratório para fazer o tingimento de células que a gente usa depois para verificar essas células, né, no microscópio. E ele é um corante vermelho, o Lugol. Foi desenvolvido há tempos atrás com essa finalidade. Só que ele é rico em iodo. O problema é que o nosso sal é iodado, né? E ainda assim apresenta-se muitas vezes a deficiência de iodo. Aí entra uma questão. Aquilo que é enriquecido nem sempre é fonte própria para absorção. Por exemplo, se você pega hoje qualquer pão e você vai olhar no rótulo desse pão, você vai encontrar o seguinte: entre o primeiro ou o segundo ingrediente, dependendo se ele for o pão branco ou o pão integral. Farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Não vai estar escrito isso? Vai estar escrito isso. Só que qual que é a segunda maior carência no Brasil em termos de minerais? Deficiência de ferro, anemia. Mas todo mundo come pão enriquecido e como que ainda tem anemia? Se todo mundo está comendo pão enriquecido, tinha que ficar ferrado o suficiente para não ter anemia. Não é assim que está acontecendo. Faltando. E aí eles estão apresentando anemia. Por quê? Aquilo que é adicionado artificialmente, o corpo não consegue fazer uma boa absorção. Então o Lugol, em alguns momentos, ele pode ser uma boa opção para fazer a correção do iodo, mas é importante fazer o exame, como você muito bem disse. Se eu não fizer o exame, eu posso colocar mais iodo do que eu preciso, e aí eu vou levar uma disfunção da tireoide. E isso não é legal, porque eu posso gerar um desgaste da tireoide e depois uma falência da tireoide. Então eu gero um hipertireoidismo, depois um hipotireoidismo, ou muitas vezes envolvendo até outros problemas, como um problema autoimune chamado hipotireoidismo de Hashimoto. Então o exame é fundamental, mas a suplementação da B12 e da vitamina D é necessária em muitos dos casos, mesmo em quem não é vegetariano. E o iodo, vale a pena o exame, e não adianta só você fazer um exame para avaliar o T3 e o T4, né, que é o triiodotironina e tiroxina. Não é o suficiente, nem o TSH é suficiente, que é o hormônio tiroestimulante. Esses não são suficientes porque, às vezes, o nível está normal, mas o problema está no iodo. Então, você tem que fazer um exame específico de iodo, tá bom? Vale a pena. Bom, vamos conversar sobre felicidade. Todo mundo quer ser feliz, sim ou não? Sim. Sim, ótimo, muito bom. Mas quando você quer ser feliz, existe uma confusão muito grande entre felicidade e prazer. Porque quando a gente pergunta geralmente uma pessoa assim: você é feliz ou você está feliz? E aí, tudo que você tinha construído caiu por terra, né? Felicidade, sentimento duradouro ou passageiro? Eu acho que nós somos felizes e temos momentos de tristeza. Porque tem um hino do Inário que diz assim: sou feliz com Jesus, mas estou feliz, né? Sou feliz, ou seja, sentimento duradouro. O problema é que como as pessoas não têm investido em ser felizes, elas correm atrás do prazer. E aí, quando corre atrás do prazer, daqui a pouco, no final, a gente vai descobrir o que gera prazer. É uma busca incessante por prazer hoje. As pessoas correm literalmente atrás do prazer. Mas quando eu falo de felicidade, a felicidade ela está correlacionada a um hormônio que o nosso corpo produz. E esse hormônio chama-se serotonina. A serotonina ela tem inúmeras funções. Um deles, que é o mais conhecido, é ser um neurotransmissor. Ó,
aqui é um neurônio, eu sou o outro neurônio, nunca vai haver esse contato físico entre nós. Sempre vai haver um espaço. Esse espaço é chamado de fenda sináptica. E a transmissão do neurônio 1 para o 2 do impulso nervoso precisa de um mediador químico aqui, chamado de neurotransmissor. Então, a serotonina tem como papel básico isso, ser um neurotransmissor. Mas ela tem muitas outras funções além desta. A serotonina está envolvida com felicidade, como vimos. Ela é moduladora da dor, ou seja, se eu estou sentindo muita dor, pode ser um caso de deficiência de serotonina circulando na corrente sanguínea. E isso acontece muito em pessoas que sofrem de fibromialgia. No entanto, que pessoas que sofrem de fibromialgia tomam muitas vezes medicamentos antidepressivos para tentar melhorar a dor. Além disso, o próprio cortisol que está alto, porque cortisol e serotonina brincam de gangorra. Quando o cortisol, que é o hormônio do estresse, está alto, a serotonina automaticamente está baixa. Então nós precisamos entender isso, porque ela é moduladora da dor. E durante muito tempo se estudou dor, causa da dor, e até hoje não se sabe exatamente de onde vem a dor, mas o que se sabe é de que ela modula a dor, a serotonina, ela controla a dor. Mas a serotonina também é moduladora do apetite, envolvida com controle de peso. Então é fundamental, porque lembra do cortisol que eu falei? Serotonina subiu, o cortisol começa a baixar. E o cortisol se eleva quando dormimos mal, porque não conseguimos fazer o controle. Então já sabemos que para produzir serotonina vai ter alguma coisa a ver com o sono. Daqui a pouco vocês vão entender melhor. Mas ela é moduladora do apetite. A pessoa, quando precisa emagrecer, em muitos casos o médico dá medicamento antidepressivo. E esses medicamentos antidepressivos, tem duas classes de medicamento antidepressivo. Um barato, que não faz efeito nenhum, que gera estímulo para produzir serotonina, mas se você não gera ou não dá as ferramentas necessárias para o seu corpo produzir, nunca vai produzir. E tem um outro que é chamado de inibidor da recaptação seletiva de serotonina, IRSS. Esses produtos geralmente são bem mais caros e ele tem uma certa efetividade, porque naquele momento da transmissão do impulso nervoso eu precisava liberar a serotonina naquele espaço chamado de fenda sináptica. Depois ela é recaptada pelo neurônio. E aí vem então um medicamento, um antidepressivo, IRSS, e ele age impedindo que ocorra essa recaptação, aumenta o nível de serotonina na corrente sanguínea e aumenta um pouco o estado de humor da pessoa, melhorando o seu bem-estar. E isso ajuda no controle do apetite, muitas vezes, para quem está descompensado. Claro que o medicamento não é a melhor opção, nós vamos aprender como produzir de maneira natural. A serotonina ainda está envolvida com questões, por exemplo, sexuais. Quando ela está muito baixa, não existe libido sexual. Então ela tem tudo a ver com essa questão sexual também. A serotonina tem inúmeras funções. Hoje ela é utilizada muitas vezes, os seus precursores, para tratamento de doenças psiquiátricas. Entra dentro dessas doenças também, doenças como esquizofrenia, doença grave, e a serotonina tem um papel importante no controle, na modulação dessas doenças. É bom essa tal de serotonina, não é? Sim ou não? Sim, claro. Fundamental se eu quero ter um viver saudável, se eu quero ser plenamente feliz. E aí lembrar que felicidade completa só existe ao lado de Jesus também. Né? Sem ele é impossível. Né? Como é que nós vamos suprir uma área do cérebro que diz a ciência ser chamada de o ponto de Deus do cérebro? Nessa região do lobo parietal existem neurônios que a ciência descobriu que só recebem um grande volume de sangue e irrigação quando você está envolvido em atividades de cunho religioso. Lendo a Bíblia, cantando, orando, pregando, testemunhando para alguém, aí você recebe um grande volume de sangue. Quando você não está envolvido nisso, ele recebe um volume mínimo de sangue para que não haja morte dos neurônios. E a ciência tem chamado essa região do lobo parietal de o ponto de Deus no cérebro. Então é impossível você ser feliz se você não colocar Deus no seu devido lugar dentro do seu cérebro. Então, felicidade completa só existe dessa maneira também. Mas Deus ele é tão bom que Ele colocou dentro do nosso corpo uma fábrica responsável pela produção da serotonina. E agora a primeira pergunta: onde é essa fábrica? Qual é a fábrica da felicidade? Qual é a região do nosso corpo que produz serotonina em grande quantidade? Alguém arrisca? No intestino.
Já foram diretos. Intestino. 95% do hormônio da felicidade é produzido no intestino e 5% é produzido no cérebro. Agora veja que coisa interessante, o intestino e o cérebro eles têm uma relação muito íntima. Eles têm a mesma origem embrionária. A mesma origem embrionária, então existe um elo de ligação entre o intestino e o cérebro. No entanto que hoje o intestino recebe um novo nome, segundo cérebro. A ligação é muito grande. Então aquilo que eu como, que eu coloco na minha boca, automaticamente vai afetar o funcionamento do meu cérebro. Então tem um ditado que todo mundo deve conhecer, que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Mas o ditado correto deveria ser: diga-me o que tu comes e eu te direi quem tu és. Porque o teu comportamento está diretamente correlacionado com aquilo que você coloca na mesa e se serve após. Isso é fundamental para nós. Se a fábrica da felicidade é o intestino, eu preciso então investir para que ele funcione da maneira correta, para que as células que estão ali nas invaginações das microvelocidades intestinais, chamadas de células enterocromafins, tenham a possibilidade de produzir a serotonina. Mas aí entra a seguinte questão: o que é um intestino que funciona bem? E aqui nós vamos precisar compreender algo importante. Porque se você olhar para a ciência hoje, consenso brasileiro de constipação intestinal, eles dizem que se você for ao banheiro de 3 a 4 vezes na semana, fazer número 2, tá bom. Então vamos traçar aqui um planejamento semanal. Tá? Hoje é sábado, então vamos começar a partir de amanhã, que é domingo. Nós vamos ao banheiro então, domingo, terça, quinta e sábado. 4 vezes. Fomos no sábado, próximo domingo de novo, né? Aí eu vou na outra segunda, quarta e sexta. Tá bom? Claro que não está bom. O ideal é baseado na fisiologia. E o que a fisiologia diz? Totalmente diferente do que o consenso brasileiro de constipação intestinal diz. A fisiologia diz assim: toda refeição gera estímulo de defecação. Se toda refeição gera estímulo de defecação, isso quer dizer que o número de vezes que eu como deveria ser igual ao número de vezes que eu libero o número 2. Se eu como 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. E se eu como 6 vezes ao dia, segundo a orientação da ciência? É bom comprar um chuveirinho, porque vai machucar. Mas sabe o que é interessante? Eles falam assim, ó, que nós devemos comer 6 vezes ao dia. Então vamos fazer uma continha aqui, ó. 6 vezes 7 dias na semana, multiplicado por 6 refeições, dá quanto? 42 vezes. Mas ele diz que você em 4 vezes está bom. Vocês acham que devolver o dízimo das fezes é uma coisa boa? Você reter 90% das fezes para você e devolve o dízimo. Isso é o que tem gerado muitas vezes a formação dos fecalomas, que são aquelas pedras que se formam dentro do intestino. Esses fecalomas ficam ali por anos agredindo a mucosa intestinal. Em um dado momento, eles geram um tal de câncer de colo intestinal. O problema é que quando eles fazem a análise do tumor, também tem-se por hábito fazer a análise do tecido que está em volta do tumor. Isso chama estudo histopatológico. Isto de tecido patológico de doença. E ali se encontram esses fecalomas, com datação muitas vezes de 20, 30, 40 anos antes, aderidos. E ali vai promovendo seus malefícios, até o desenvolvimento, muitas vezes, do câncer de colo intestinal. Ou seja, crianças hoje já estão se colocando numa zona de risco, se predispondo a, no futuro, ter um câncer de colo intestinal. Isso é assustador. Então o ideal é que se eu como 3 vezes, eu deveria ir 21 vezes. Isso é possível? Sim ou não? Sim, é possível. Não vou pedir para levantar a mão, porque eu não quero que ninguém se constrange aqui, tendo que dizer o número de vezes que vai ao banheiro. Mas eu vou o número de vezes que eu vou. E não era assim. Eu tinha problema de constipação intestinal, hoje não. Por quê? Eu compreendi o que eu precisava fazer para o meu intestino funcionar da maneira correta. E isso produzir o hormônio da felicidade depois.
A primeira coisa que nós temos que fazer para produzir o hormônio da felicidade é limpar o intestino. Porque imagine que você queira construir uma casa, você tem um terreno, você compra matéria-prima, você tem a mão de obra, só que a primeira coisa que você faz antes da construção é limpar o terreno, não é? Sim ou não? Muitas vezes tem que fazer uma terraplanagem, tem que carpir, tem que deixar o terreno prontinho, para então começar a produção. Então nada vai acontecer se não melhorarmos o trânsito intestinal. E agora eu preciso falar de 5 pontos importantes para que você entenda como fazer isso. 4. Ovo, aquele ovo lá. Olha só, 5 pontos importantes para que o seu intestino funcione. Primeiro, imagine que você tem uma calçada lá na sua casa que você queira limpar. Que instrumento você vai buscar para limpar? Uma vassoura. Ou seja, precisamos comer vassoura. E a nossa vassoura chama-se fibra. Porque não tem como eu imaginar o trânsito intestinal se processando se eu não tiver fibras que limpem todo o meu trânsito intestinal. As fibras são importantes e elas são de 2 tipos. Eu tenho uma fibra que é chamada de fibra solúvel e uma outra fibra que é chamada de fibra insolúvel. Vamos entender o papel de cada uma delas. É importantíssimo isso. A fibra solúvel é aquela que quando você coloca de molho, ela aumenta de tamanho. Por exemplo, se eu colocar uma aveia de molho, vai aumentar. Se eu colocar feijão de molho, vai aumentar. Mas aí o feijão tem um detalhe importante. O que acontece com a casca do feijão? Ela racha, ela solta. Ou seja, a casca do feijão não é uma fibra solúvel. Ela é insolúvel. Então, tudo que você coloca de molho e hidrata é fibra solúvel. Se é fibra solúvel, tem um papel importante. Tem uma lei da física chamada lei da ação e reação. O nosso intestino é formado por musculatura. Eu tenho 2 tipos de músculos que compõem a mucosa intestinal. Eu tenho uma musculatura que é chamada de longitudinal que vai nesse sentido, e quando ela se contrai, ela vai fazendo uma condução do bolo fecal adiante nesse movimento. Longitudinal. Tem um outro tipo de musculatura também lisa, involuntária, que é uma musculatura transversal, que vai fazendo um movimento de espiral. E quando se contrai, promove geralmente uma torção intestinal, para tentar conduzir o bolo fecal adiante. Mas quando isso acontece? Quando eu tenho estímulo, porque a fibra solúvel se expandiu e empurrou a mucosa do intestino. Ou seja, sem fibra solúvel, o intestino não vai funcionar a contento. O maior problema da população nem é a quantidade de fibra solúvel que come. Solúvel até come uma quantidade razoável. O que falta geralmente é a fibra insolúvel, que está na casca de frutas, de cereais, de leguminosas e as hortaliças. Porque quando você coloca uma folha de couve de molho, ela vai continuar sendo uma folha de couve para sempre, né? Ela poderia virar uma de taioba, né? Não vira, né? Você conhece taioba? Quem conhece sabe, folha de taioba desse tamanho. Imagina colocar um pão desse tamanho e virar uma desse tamanho. Não é assim que funciona, né? Vai continuar daquele tamanho porque é fibra insolúvel. E a fibra insolúvel tem o papel justamente de normalizar o trânsito intestinal, como se fosse essa vassourinha passando limpo. Então eu preciso ingerir esses 2 tipos de fibra. Esses 2 tipos de fibras são fundamentais na minha alimentação. E aí entra a questão de você estudar um pouquinho para você saber onde está cada uma delas, porque elas devem fazer parte da sua alimentação. Entenderam? Eu estou vendo um movimento e eu já sei o que vai acontecer. Nós vamos ter um dueto depois de contraltos ou uma falsa contralto. Mas então nós precisamos de fibra. Primeiro ponto é esse. Agora pensa o seguinte: se a calçada da tua casa estivesse muito suja, só a vassoura daria conta? Aí você teria que também jogar água para poder esfregar aquilo ali. Ou seja, essa fibra solúvel sem água não vai cumprir o papel dela. Então, além da fibra insolúvel, da fibra solúvel, eu preciso agora associar nesse processo água. E esse é o segundo ponto. E aí entra uma preocupação. Até hoje eu citei rapidamente, mas geralmente as pessoas consomem muito menos água do que precisam. Nós precisamos de no mínimo 30 ml de água para cada quilo de peso que nós temos. Uma pessoa de 50 quilos, no mínimo 1,5 litro. Uma de 100, 3 litros.
E aí você faz a conta para você ter uma noção aproximada de quanto você precisa de água. Mas eu quero enfatizar a seguinte questão para você. Um dia um paciente chegou na clínica, ele já havia feito uma cirurgia bariátrica, reduzido uma boa quantidade de peso, ainda faltava uma quantidade de peso para reduzir, e veio me procurar para que eu começasse um tratamento com ele. E ao questionar quanto que ele bebia de água, ele disse que ele bebia 2 litros de água ao dia. Era menos do que ele precisava, mas era mais do que a maioria dos meus pacientes bebia de água. E eu o parabenizei e disse assim: olha, parabéns, você ainda não bebe tudo que precisa de água, mas você já bebe uma boa quantidade de água. No meio da conversa, ele me disse que durante o dia ele bebia 1,5 litros de água com gás. E eu pensei, será que faz parte dos 2 litros? E eu perguntei, mas além desse 1,5 litros, mais 2 litros de água, né? Ele, não, quando eu acordo eu bebo meio litro de água e depois eu bebo mais 1,5 litro de água com gás. Eu falei, me devolve os parabéns. Pode me devolver. Ele falou, por quê? Eu falei, desde quando água com gás é água? Quer fazer um teste? Inspira todo mundo. Solta o ar. O que você jogou fora? Gás carbônico. E o que tem na água com gás? Gás carbônico. Ou seja, como se você pegasse aquele resto de comida do almoço e jogasse no lixo. Aí lá pelas 3 da tarde, você fala, tô com uma fome. Aí você vai lá no lixo e busca aquela comida para comer. Você faria isso? Mas quando você bebe água com gás é a mesma coisa que você está fazendo. Você está pegando aquilo que o seu corpo já jogou fora, porque era lixo, e colocando para dentro de novo. Então a água com gás não é um substituto da água. A única coisa que pode substituir parcialmente água são chás, contanto que não seja chá rico em estimulante. E os chás ricos em estimulante, eles vêm basicamente de 2 plantas. Uma delas chamada de Camellia sinensis, da onde se faz o chá preto, chá verde, chá branco, chá vermelho, chá amarelo. Todos eles da mesma planta, cada um com uma parte. A folha verde, chá verde, o broto faz o branco, uma folha seca o preto, né, com a casca faz o amarelo, com a raiz faz o vermelho. Tá? Então, da mesma planta você consegue tirar todos esses chás, Camellia sinensis. O segundo, que chama-se Ilex paraguaiensis. Ilex paraguaiensis é o chá mate. Eu já não tomaria por causa do nome, né? Mate me lembra a morte, é uma coisa que já não é muito agradável. Segundo motivo, porque é o Ilex paraguaiensis, vem do Paraguai, você confia? Então, também não. Então, já não faria uso. Tirando esses 2 chás, todos os demais chás poderiam servir como substituto parcial da água em até 50% da sua quantidade. Tá bom? Tá. Ele me disse o seguinte: ele tinha por hábito beber muito refrigerante e agora ele está abandonando o consumo do refrigerante, trocando por água com gás, com limão. Eu diria para você que 50% do caminho você já resolveu. Já melhorou muito, muito mesmo. O refrigerante é do mal. O negócio não é do bem, não, é do mal. Né? Primeiro que ele tinha gás carbônico, corante, açúcar e ácido. Não pode ser bom um negócio desse, né? É igual remédio. Um dia me perguntaram assim: tem algum remédio bom? Aí eu falei: leia a bula. Se tiver mais linha de indicação do que contraindicação, não vou tomar porque é bom. Eu não achei ainda, né? Então, quer dizer, você já resolveu 50% do problema. O que você vai fazer agora? Você trocou o refrigerante por água com gás com limão. Daqui a pouco você tenta trocar a água com gás com limão somente por água com limão. Né? Até chegar ao ponto de beber só água ou continuar com água com limão. Estamos num gradativo. Parabéns, a mudança é louvável. Já andou 50% do caminho. Falta mais um trechinho e Jesus com certeza vai te ajudar, porque não é desejo dele que você fique bebendo essa porcaria que fazia mal. Né? Bom, 2 pontos. Primeiro, fibra. Segundo, água. Vamos para o terceiro. Eu falei que o intestino era formado por dois tipos de musculatura, né? Longitudinal e também a transversal. Só que aí tem um problema. Não é nem problema, é problema mesmo. Tem muita gente aqui com intestino frouxo. Sabe o que quer dizer isso? Intestino que não tem tônus muscular, intestino que não tem força, intestino que não tem competência para conduzir o bolo fecal adiante. Então, intestino frouxo. Não tem força. A musculatura está frouxa.
Eu preciso aumentar o tônus muscular, eu preciso aumentar a força dessa musculatura. E como é que eu faço isso? Exercício. Mas tem algum exercício específico para o intestino? Tem. Qualquer exercício que você faça vai trazer o benefício para o funcionamento intestinal. Todo e qualquer exercício que nós fazemos ajuda a melhorar o trânsito intestinal, porque deixa o intestino com força e competência para conduzir o bolo fecal adiante. Bom, quero fazer uma coisa com vocês. Fiquem todo mundo em pé, por gentileza. Tem vários programas que você pode baixar na sua App Store, caso você tenha Android, ou então, se você for um pouco mais chique do que eu, você vai lá no seu iOS e aí você também consegue baixar os programas lá, tá? Tem um programinha bem interessante e esse programinha chama-se Tabata Timer. Tabata Timer. Vou ficar aqui em cima agora, tá? Esse Tabata Timer é um programa que mede 20 segundos por 10 segundos. Isso é um plano de exercício físico que foi criado pelo japonês, é um modelo de exercício criado pelo Tabata, baseado no que a gente chama de HIIT, que é um exercício intervalado de alta intensidade, tá? Esses exercícios, eles são muito interessantes porque nem todos nós temos condição de dedicar 1 hora do nosso dia para fazer atividade física. Certo ou errado? Nem todos nós temos esse tempo. Mas, em muito pouco tempo, a gente poderia matar o exercício do dia. E é melhor matar o exercício do que o sedentarismo matar a gente. Como? Seguindo esse programinha. Você tem vários exercícios que você pode fazer e eu quero fazer um exercício com vocês, só para vocês entenderem como é que funciona o processo, porque existe um tal de binômio de tempo e intensidade. Quanto maior a intensidade, menor o tempo de exercício que você precisa. Então nós vamos fazer um exercício de alta intensidade e um curto espaço de tempo. Nós vamos fazer o seguinte, o exercício vai ser esse daqui, ó. Agachar e levantar. Só isso. Cada um no seu limite. Se o bico de papagaio só te permite vir até aqui, só vem até aqui. Cuidado que bico de papagaio é perigoso. Primeiro que você não tem nem um papagaio, tem só o bico, o Ibama vai te prender. Isso é um problema. Minha sogra tem 7, eu já falei que quando o Ibama descobrir, ela vai ser presa. Ela está colecionando os bicos de papagaio. Os papagaios ninguém sabe onde foi parar. O bico ela guardou. Então, vá no seu limite. Vá no seu limite. Ah, isso eu consigo até aqui. Beleza. Mas lembrando o seguinte, é o mesmo movimento que você faz para poder sentar. Então, joga o quadril para trás, projete o quadril para trás. Não faz isso aqui. Ninguém faz isso. Você senta jogando o quadril. O programa são 8 ciclos desse, de 20 segundos. Cada um. Senta, levanta. Senta de novo, levanta de novo. Senta, levanta. Senta, levanta, senta. Levanta. Isso aqui é para vocês se lembrarem de mim nos próximos 3 dias pelo mês. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Pronto, né? Tá bom, já deu para entender. Senta aí, vai. Bom. Olha só, o que nós acabamos de fazer foi exatamente 1 minuto de exercício. Pergunto a vocês, quando vocês terminam uma caminhada de 1 hora, vocês estão tão cansados assim? Entendeu o que é um exercício de alta intensidade? É onde você faz um exercício que demanda uma boa movimentação do corpo, uma boa quantidade de energia, e o tempo de descanso é sempre bem curto. Isso é alta intensidade. Se você fizer uma série dessa daqui, pelo menos para começar agora, que vai durar 4 minutos e meio, já é um bom começo. Se você conseguir fechar 4 séries, que vai dar aproximadamente 15 minutos de exercício, ótimo. Você vai variando depois os exercícios. Ah, um dia eu quero fazer isso, mas eu quero fazer com flexão. Tudo bem? Outro dia eu quero fazer, mas eu quero fazer com abdominal. Sem problemas. Ah, eu quero revezar um exercício de flexão com um exercício de abdominal. Tranquilo. Ah, eu quero agora, já estou num outro nível, quero fazer mais difícil. Então, eu agacho até lá embaixo. Em vez de fazer esse agachamento de 90 graus, eu vou até lá embaixo e volto. Opa, já progredi, estou num outro nível. Então, agora eu vou até lá embaixo e salto. E aí vou incrementando e vou fazendo isso, tá bom? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, não há desculpa. Não há desculpa.
Nós precisamos, e não há desculpa, porque é muito simples, baixa um programinha desse, não tenho celular, então bota um relógio na tua frente lá e faz 20 segundos, descansa 10. E faça 8 séries dessas aqui, pelo menos, desse exercício ou de qualquer outro exercício, e isso já vai tirar você do sedentarismo. Isso é fundamental. Pois não. Sempre tenho que estar com uma boa postura para que não gere nenhum tipo de problema na coluna, nas articulações. Então, a postura é importante e a contração abdominal é importante porque você sempre está mantendo a postura. Então, abdômen sempre contraído, sempre bem travado, ajustado, isso é importante. Tá? Mas isso é fundamental para o trânsito intestinal. O problema é que hoje no Brasil, segundo o Conselho Regional de Medicina, 80% da população brasileira é sedentária. 80% da população brasileira é sedentária. Assustador, né? E o sedentário não é aquele que não faz exercício, não, né? O sedentário é aquele que não gasta 2.200 calorias durante uma semana inteira com atividades do cotidiano. Por exemplo, sair para passear com o cachorro, varrer a casa, mexer um pouquinho na horta, lavar o carro, lavar uma roupa à mão, que na máquina não adianta, né? É ela que está trabalhando. Esses exercícios ou essas atividades que você desempenha durante a semana já te tiraria da condição de sedentário. Se você gastasse 2.200 calorias nessas atividades. E 80% da população, nem com essas atividades, consegue sair da fase ou da faixa etária do sedentarismo. Assustador, né? Vamos para o quarto tópico. O quarto e o quinto, né, para a gente matar a limpeza do intestino. E depois a matéria-prima e a mão de obra é moleza, muito fácil de entender. A parte mais demorada é nós entendermos isso daqui, limpar o terreno onde demanda maior esforço nosso para produzir serotonina. O quarto ponto é o seguinte, preste atenção. Eu falei para vocês que o cortisol é o hormônio do estresse. E eu disse que o intestino é uma musculatura. E existe uma ação do cortisol sobre a musculatura. Quando uma pessoa, por exemplo, leva um susto muito grande, em alguns casos, ela chega ou urinar ou defecar na roupa. Se ela tiver com a bexiga cheia ou com a bula fecal cheia de fezes, corre esse risco dela se borrar. Problemas. Isso quer dizer que quando estamos com o nosso nível de cortisol alto, a nossa musculatura, por mais exercício que eu faça, ela está frouxa. Ela não tem tônus, não tem força, não tem competência. Vou contar uma história para vocês entenderem como é que o cortisol funciona. Eu, quando criança, gostava muito de brincar junto com os amigos, de esconde-esconde. Mas isso só acontecia no período da noite. Durante o dia a gente não gostava de brincar. Era à noite, no período de férias, onde a gente podia brincar até quase meia-noite, né? Porque não tinha compromisso com a escola no dia seguinte. Eu também nem tinha padrão nenhum de estilo de vida saudável. Hoje eu não deixo minhas filhas ficar brincando até meia-noite, né? Azar delas, mas sorte minha, porque senão elas vão acordar irritadas no dia seguinte e eu vou sofrer as consequências. Então não vai controlar o cortisol. Então eu ficava brincando até tarde. E a nossa brincadeira de esconde-esconde era o seguinte, era se esconder e ser sempre o último a ser encontrado ou se salvar por último. E sempre quem ficava por último ia lá no caderninho e marcava o seu nome e depois o número de vezes que conseguiu ficar por último para ver quem tinha sido o ganhador da noite. Tá? Essa era a nossa prática. Então o negócio era se esconder num lugar que não seria achado, né? Não seria achado. E um amigo começou a contar e eu fui correndo em direção a uma árvore que tinha assim, diagonal da minha casa. Era uma árvore com um tronco fino, uma copa bem fechada, mas cabia só uma pessoa lá em cima. E nem todo mundo se escondia ali porque era difícil de subir nela. Mas quando eu estava chegando perto da árvore, um amigo chegou primeiro do que eu. Só cabia um. E eu fiquei meio perdido, sem saber onde eu ia. A brincadeira era ser o último a ser encontrado, não o primeiro, né? E eu precisava achar um lugar para me esconder rapidamente. Eu olhei e vi o bueiro. Eu chamo de bueiro ou de boca de lobo aqui? Bueiro mesmo? Pois é, eu vi o bueiro, olhei para mim, olhei o bueiro, falei, meu número me cabe. Entrei dentro do bueiro. Como criança, a gente não estava preocupado com nada, nem me lembrava que ali tinha rato, barata, cheiro, esse tipo de coisa, estava feliz porque ninguém ia me achar. Ó, como é que agradar a criança é fácil, né? Até dentro do bueiro você fica feliz. E estava eu ali, então, escondido dentro do bueiro, e todo mundo foi encontrado, menos o Ricardo. Claro, né? Quem em São Juízo ia se esconder dentro do bueiro. Era quase meia-noite, né? E nós estávamos brincando e ninguém me encontrava. E eu me acabando de rir ali dentro, porque todo mundo me procurando e ninguém achava. De repente um disse assim, não, ele deve ter ido embora, vamos desistir, vamos começar a brincadeira de novo.
Aí o outro que estava sentado na frente da minha casa disse assim, não, ele não foi, vamos procurar, deve ter acontecido alguma coisa. E aí todo mundo envolvido em me procurar, e eu lá me matando de rir lá dentro do bueiro, né? Já tinha sido o último mesmo, já estava com meu nome no caderninho mais uma vez. E de repente estou eu dentro do bueiro e venho desavisado e para bem do lado do bueiro. Aí eu olhei assim, aquela canelinha fina, abaixei e vi quem que era, um amigo meu chamado Tiago, e pensei, pega ou não pega? Né? E estiquei a mão de dentro do bueiro, quase meia-noite, todo mundo me procurando, não sabia o que tinha acontecido, e eu estiquei a mão, peguei na canela dele e gritei, peguei! Pai, esse menino deu um pulo tão grande, mas do jeito que ele pingou no chão de novo, ele fez xixi na roupa. Né? Entenderam a ação do cortisol? Sim ou não? Essa é a ação do cortisol. Ele faz com que você perca o controle da musculatura lisa. Ele ficou 2 semanas sem falar comigo, achei justificável, né? Eu ficaria talvez até mais tempo se fosse comigo, né? Mas o que eu quero enfatizar para vocês é que o Augusto Cury diz que hoje mais de 80% da população mundial sofre de algum transtorno de ansiedade. Ou seja, mais de 80% da população mundial tem um nível de cortisol acima do normal. Isso quer dizer que mais de 80% da população mundial sofre problema, então, de constipação intestinal. Isso quer dizer, então, que mais de 80% da população mundial tem falta de serotonina. Então, isso quer dizer que mais de 80% da população mundial é infeliz. É assustador, mas é a realidade. Então, esse passo para controlar o cortisol acontece enquanto dormimos, que foi justamente a pergunta que você fez. Quando eu consigo dormir cedo e ter esse sono de reparação, esse sono regenerador, que o primeiro tempo de sono chama regeneração, eu gero a possibilidade de produzir a serotonina na manhã seguinte. A serotonina é produzida de manhã, da hora que eu acordo até as 9 horas da manhã. É nesse período que eu vou produzir serotonina. Mas para produzir serotonina eu tenho que estar com o nível de cortisol normal, e o nível de cortisol é controlado enquanto eu durmo. Então, para ter um bom funcionamento do intestino e não ter a ação do cortisol gerando essa frouxidão da musculatura lisa, eu preciso dormir o mais próximo possível das 21 horas e 30 minutos. Entenderam tudo isso? Tranquilos até aqui? Quinto e último passo para limpar o intestino e caminhar para o finalzinho. Vocês mesmos. A hora mesmo. Quinto e último passo para limpar o intestino. Já ouviram falar de lactobacilos? Sim? Lactobacilos, eles são bactérias extremamente importantes que têm muito, ou deveria ter muito delas, no nosso intestino. Eu tenho bactérias no intestino que formam o que a gente chama de microbiota intestinal. Essas bactérias são fundamentais para o bom trânsito intestinal também, além delas cumprirem inúmeras outras funções. Elas têm um papel muito importante na questão da imunidade. E eu devo fazer uma reposição de lactobacilos uma vez ao ano. E não serve com aqueles leite fermentado, não é com iogurte, não é com isso não. É indo a uma farmácia e comprando o produto para você fazer a reposição de lactobacilos. Na farmácia existem inúmeras marcas, destaco 2, uma delas chamada de Leiba, e a outra chamada de Lactofós. O Lactofós é interessante porque lacto vem dos lactobacilos, fós não vem de Foz do Iguaçu, vem de fruto óleo sacarídeo, um tipo de carboidrato que ajuda no processo de consolidação dessas bactérias, a formação dessa microbiota. Essas 2 marcas são interessantes, mas caso você queira uma marca diferente, eu posso mandar para vocês a formulação de um lactobacilos que eu montei junto com o dono de uma farmácia, onde nós contemplamos várias cepas bem interessantes, e aí você pode mandar fazer a manipulação. Isso é mais barato do que os produtos comerciais, tá? Depois você passa o meu e-mail no final, você me manda um e-mail e eu te mando com o maior prazer, tá bom? Então, veja bem, a reposição de lactobacilos deve ser feita todos os anos, pelo menos uma vez ao ano. A partir de que idade? A partir dos 2, então já está devendo várias aí, né? Então, tem uma pessoa que sofre de problema de constipação intestinal. E aí, por exemplo, essa pessoa que sofre de problema de constipação intestinal, para tentar resolver o problema, abre mão do uso de leite de magnésio. Leite de magnésio ele vai acelerar o trânsito intestinal, mas pode gerar o seguinte problema: se o trânsito intestinal ficar muito rápido, gerando esses episódios diarreicos,
você não tem tempo hábil de fazer a absorção. E aí você pode normalizar o funcionamento do trânsito intestinal, mas você elimina toda a microbiota intestinal através desses episódios diarreicos, que vai gerar então uma baixa da imunidade e o aparecimento de qualquer doença que ninguém sabe qual, né? E além disso, problemas de carência nutricional, porque muitos nutrientes não deu tempo de você fazer a absorção. A melhor opção é começar fazendo a reposição de lactobacilos e investindo nos outros 4 passos: beber água, ingerir uma quantidade maior de fibra. Isso tudo é fundamental. Mas é importante, em alguns casos, fazer também um exame chamado ultrassom de abdômen total, para você ver se não tem nenhum tipo de obstrução, né, dentro do intestino que impeça a passagem, né, do bolo fecal. Isso é importante. Algumas pessoas podem ter pólipo ou algumas outras coisas que acabam até influenciando nessa questão do trânsito intestinal. Quando eu trabalho no SAMU em São Paulo, na ambulância, eu tinha que trabalhar à noite. Então eu não dormia de dia. Talvez isso está... Pois é, você está vendo? 25 anos trabalhando durante a noite, não tendo um sono de reparação, hoje se colhe, né, os prejuízos dessa prática. Né? E a gente sabe que todas as pessoas têm que buscar o sustento, e muitas vezes o sustento ocorre através de plantões ou de trabalhos noturnos. Mas nunca é a melhor opção. Uma vez eu fiz uma palestra sobre sono, e eu disse que sono era fundamental para o processo de emagrecimento. E ela veio para mim ao final da palestra e disse assim: olha, você falou que tem que dormir, mas eu sou porteira, eu trabalho uma noite sim, uma noite não, em prédios, né? E o que eu faço para emagrecer? Eu falei: sai do trabalho. E eu vi a decepção nos olhos dela. Tem hora que você tem que falar algumas verdades, porque senão a coisa não anda, né? A pessoa não toma uma decisão. Um tempo depois eu encontrei com ela novamente, só que quando ela chegou, ela perguntou assim: lembra de mim? E aí eu uso a desculpa, né? Todo final de semana, todo lugar, ver um monte de gente e tal, não sei o que. Não dá para gravar hoje todo mundo, é impossível, né? E aí eu disse isso para ela, ela falou assim: eu assisti uma palestra sua sobre sono há uns 4 meses atrás. Eu fui falar com você, que eu trabalhava à noite. Eu falei: sim. Eu falei: mas você é você? Quer dizer, você agora é você de 4 meses atrás? Ela falou: sou eu. Eu falei: o que aconteceu, mulher? Saí do emprego. Emagreci 12 quilos depois que eu saí do emprego, foi isso que ela me disse, né? Ela falou: Deus, foi tão bom que eu saí do emprego um dia, uma noite aqui, né? Falei com o patrão que estava saindo, trabalhei, última noite, no dia seguinte foi procurar um emprego, Deus me providenciou um outro trabalho como porteiro, ganhando a mesma quantidade que eu ganhava à noite. Mas ela disse, então, ela disse assim, que naquela noite ela pediu para que Deus ajudasse, para que ela conseguisse um trabalho, porque ela precisava cuidar da saúde. Então, é uma atividade nobre. Médicos também têm atividades nobres durante o período noturno. A questão é que o preço que nós pagamos por essas atividades é muito alto. É alto. Então, e vem, né, você está ainda nessa questão. Tem uma notícia boa, que a ciência descobriu que tem um terceiro estágio do sono, que é um sono de recuperação. Você consegue fazer a regeneração, consegue fazer a memorização e ainda é possível fazer um pouquinho da regeneração. Se você, por exemplo, cumpriu todos os estágios normais, passou por todos os ciclos que você deveria passar e ficou umas horinhas a mais na cama, você começa a recuperar horas de sono perdidas do passado. Notícia boa, né? Dá para amenizar e ir melhorando o caso. Depende, se você precisa de 7 horas e fica 9, você está recuperando 2 horas a cada noite, entendeu? Então, é uma opção. Você vai fazer o abdômen e aí você vai descobrir várias questões. Você já vai ver questão de estômago, intestino delgado, intestino grosso e fígado. Se você percebe que tem uma mancha diferente, o médico vai conseguir, aí ele vai pedir a colonoscopia, porque aí ele vai fazer uma investigação mais profunda. A matéria-prima. O que eu preciso comer que o meu corpo vai utilizar, as células enteropormafins vão utilizar como matéria-prima para produzir a serotonina? Essa matéria-prima chama-se triptofano. É um aminoácido e está presente nos alimentos. Eu vou falar uma lista de alimentos aqui que você deve incluir na tua alimentação. Tá? Você deveria ingerir mais algumas leguminosas que são fontes: tofu ou tofu, grão de bico, lentilha. Esses alimentos têm bastante triptofano. Além disso, você poderia incluir aí o arroz integral e a aveia. O amendoim também como leguminosa. Amendoim, tofu, grão de bico, lentilha, arroz integral, aveia. São importantes para a nossa alimentação.
Ainda deveria incluir banana, mel e algumas castanhas. Essas castanhas poderiam ser castanha de caju, avelã e amêndoa, que são fontes de triptofano. Tá? A do Pará não vai ter o triptofano, ela tem outras coisas importantes como o selênio e o zinco, mas ela não seria uma fonte de triptofano. Seriam aveia, amêndoa e avelã. Essas três, castanha de caju, aveia, castanha de caju, amêndoa e avelã, como fonte aí de triptofano dentro das castanhas. Mas veja bem, espinafre também você pode colocar nessa lista. Isso eu lembrei. Então assim, ó, espinafre. Agora precisamos entender o seguinte. Eu já falei em algum momento qual era o horário que o corpo produzia serotonina. Alguém lembra? Até as 9 da manhã. De manhã até as 9 horas. Então veja bem, se a fábrica vai trabalhar da hora que você acorda até as 9, que horário que você tem que oferecer a matéria-prima para ela produzir serotonina? De manhã. Então eu preciso aprender a incluir esses alimentos no meu de jejum. Ah, mas vou comer lentilha de manhã? Talvez lentilha não dê. Mas o grão de bico dá para comer de manhã? Dá. Eu posso comer de manhã o grão de bico na forma de um hummus. Posso fazer aquela pasta de grão de bico. Ou eu posso fazer o falafel, ou falafel, que é aquela almôndega no formato de hambúrguer assado e colocar dentro de um pão, por exemplo, de manhã para comer. Legal, né? Eu posso comer amendoim de manhã? Sim, eu posso comer amendoim torrado, amendoim cru, posso comer uma pasta de amendoim, né? Então eu tenho várias opções que eu posso incluir o amendoim. Banana dá para comer de manhã? Mel dá para comer de manhã? Aveia dá para comer de manhã? Também. Arroz integral dá para comer de manhã? Dá. Dá para fazer arroz doce integral, com leite de amêndoas, adoçado com mel. Ó, leite de coco e mel. Então olha só, se eu fizer, por exemplo, um arroz doce, vamos pegar lá, um arroz doce de arroz integral, fica gostoso, tá? Com leite de amêndoa. Ó. Amêndoa é na fonte? Sim. O arroz é fonte? Sim. O mel é fonte? Sim. Se eu comer, por exemplo, banana amassada com aveia, mel e uma castanha, já atendi a necessidade. Então, são coisas simples que nós precisamos entender, mas o ideal é que pelo menos 2 a 3 alimentos desses estejam presentes todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã, porque o trigo não é fonte. Né? Mas você pode comer, por exemplo, um pão, uma pasta de amendoim adoçada com mel, já tem 2 fontes. Tranquilo, pode comer o pão. Mas olha, uma dica, todas as vezes que você comer pão que vem do trigo, nunca misture com carboidrato vindo de outra fonte. Então, nunca coma pão e aveia, pão e tapioca, pão e batata doce. Isso não combina, tá? Ou é trigo, ou é aveia, ou é batata doce. Mas a aveia fala que tem... Fala não, a aveia tem glúten, fala que o glúten faz mal para a saúde. A aveia tem um pouquinho de glúten, muito menos do que tem o trigo. O trigo tem muito mais glúten. E justamente o trigo, por ter essa quantidade de glúten, ele foi eleito como sendo a vedete da panificação. Você não vê pão de aveia, você vê pão de trigo, né? Por quê? Porque ele tem muito mais glúten, a aveia tem um pouquinho. O glúten, ele vai fazer mal? Depende. Você precisaria primeiro fazer um exame para descobrir se você tem alergia ao glúten. O glúten é uma proteína, então não é intolerância, é alergia, tá? Se você faz o exame e não tem nada, pode consumir. Aí tem gente que fala assim, mas depois que eu tirei o glúten, eu emagreci. A pessoa para de comer pão, para de comer pizza, para de comer macarrão, para de comer lasanha, para de comer nhoque. Como é que eu emagrecer? Tiraram tudo isso. Então, quer dizer, não é o glúten que ela tirou que fez ela emagrecer, é todo mundo de porcariada que ela comia feito com alimentos que não tinham glúten. Então, é importante entender isso. Glúten não é nem um vilão tão grande quanto eles falam. É claro, se for bastante. Agora, se for aquele glúten lavado da farinha branca, aquilo é veneno. Né? Aquilo é veneno. Deus deveria ter considerado pecado aquele negócio, para ver se a gente para de comer, porque aquilo faz mal. Imagina só, você pega 10 kg de trigo. Aí você pega 10 kg de trigo e faz 5 kg de farinha branca. Aí você pega 5 kg de farinha branca e fica lavando debaixo da água e faz uma bola de 1 kg de glúten. Aí você come 200 gramas daquilo. 200 gramas daquilo equivale ao glúten que teria em 2 kg de trigo. Aí vai fazer mal. Muito mal. Mas o alimento integral em si, eu não vejo tanto problema com a questão do glúten. Tá? Então essa é a preocupação que a gente teria.
Ó, estou terminando, mas deixa eu só responder aqui, de repente emenda aqui na... Não, é porque você falou que aí a aveia não pode com pão. Então, que nem eu faço pão integral, eu ponho aveia. Então tá errado. Pode gerar fermentação, né? Faz ele só com aveia ou faz ele só com trigo e percebe e vê se você... Mas tem como então fazer só com aveia? Tem, só que ele não vai crescer tanto. E aí é aquele negócio, né? Quem vê cara não vê coração. Então quem vê cara não vê sabor. Então não vai ficar com a cara bonita, mas vai ficar muito mais nutritivo do que o trigo. A aveia é um excelente cereal. Além de conter um pouquinho de glúten, que é a parte ruim da aveia, digamos assim, a aveia tem por volta de 10 gramas de proteína em cada 100 gramas. É altamente proteico, excelente para você complementar aveia e amendoim, e você teria aí uma fonte de proteína riquíssima na refeição. Imagina se você faz uma refeição, um pão de aveia, come ele com pasta de amendoim, adoça com mel e come suas frutas na refeição. Pronto, fechou, já tem uma refeição completa nesse caso. Tinha uma outra aqui qualquer? Qualquer medida correta, comer tanto de aveia quanto... Ixi, aí vai depender. Porque vai depender de algumas questões. Por exemplo, idade, sexo, o fator de atividade física de cada um de nós, né? Então isso vai determinar a quantidade de aveia que cada um precisa. Mas só para você ter uma noção, 2 colheres de sopa de aveia tem um valor calórico equivalente de 2 fatias de pão. Então a aveia é bem calórica, então não dá para comer muita aveia quem está pensando no controle do peso. Quem quer ganhar peso, coma aveia. Porque aí vai precisar, né, de calorias. Então aí vai depender com relação a isso. Agora, com relação à fibra que você falou, aí tem uma medida interessante para a gente entender. Por exemplo, a ciência diz que nós devemos ingerir pelo menos 30 gramas de fibra ao dia para ir de 3 a 4 vezes no banheiro. Se eu quero ir mais vezes, eu vou ter que aumentar isso para mais de 50, 60 gramas talvez de fibra. Então aí a medida de fibra teria que ser por volta de 60 gramas. Mas para calcular isso, tem que saber tudo que você come e aí jogar num programa ou fazer na unha mesmo, como dizem, né? Para descobrir quanto tem de fibra no nosso alimento. Essa medida dá. A outra é difícil, porque nós temos vários públicos, então é difícil, né? Aí teria que ser um atendimento individual para poder fazer um cálculo para descobrir quanto realmente você poderia comer da aveia de manhã. No meu caso, eu como aveia. Eu pego para comer aveia, eu como uma xícara de aveia. Ele tem muita caloria, e tem que entupir de água, porque se não entupir de água, vai entupir de outra coisa. E aí complica a coisa, tá? Então, essas fontes de triptofano devem ser ingeridas de manhã. Mas tem vamos colocar como se fosse aqui uma dica bônus, né? Igual o pessoal fala, pulo do gato. Lembra que nós falamos que o controle do cortisol era importante? Sim ou não? Lembra disso? O que acontecia durante a noite? Os mesmos alimentos que são fontes de triptofano, que quando ingeridos de manhã servem como matéria-prima para produzir serotonina, quando ingeridos à noite produzem melatonina, que é o hormônio do sono. Então esses alimentos, por exemplo, poderiam ajudar a gente a ter uma melhor noite de sono, e quando comidos de manhã, aí produziríamos a serotonina a partir deles. Uma janta, por exemplo, riquíssima em triptofano seria uma sopa de lentilha. Você faz uma sopa de lentilha, num diazinho que fica um pouquinho mais fresquinho e tal, porque sopa de lentilha em São José do Rio Preto no verão deve ser uma coisa muito boa, a não sei que seja gelada, né? Mas ela é riquíssima. À noite, por exemplo, torradinhas com pasta de grão de bico. Fonte também. E se eu quiser comer torrada com pasta de amendoim? Lembre-se que pasta de amendoim é calórica, tem bastante gordura, a digestão é lenta, o período, né, da digestão à noite ele se torna mais lento porque o metabolismo desacelerou. Então, talvez a pasta de amendoim não fosse a melhor fonte para a noite. As castanhas talvez não sejam as melhores fontes para a noite. E aí nós vamos abusar das leguminosas no período noturno. Quer uma receitinha com uma leguminosa? Quer? Anota aí então. A ervilha não tem tanto quanto a lentilha, mas pode ser um caldo verde de vez em quando também vai ter, né? Um caldo de grão de bico a gente faz em casa também, né? Pode. Tem que ser aquecido. Você pode deixar pelo menos 2 horas de molho, mas o processo de aquecimento ajuda a tirar muito, né, desses antinutrientes que tem, né? É o fitato, né, que tem ali. E quanto mais tempo de molho ficar, melhor será. Uma coisa que você pode fazer, se você não achar chato de ficar fazendo isso todos os dias, amanhã eu quero comer lentilha no almoço, então coloca ela de molho hoje à noite. Ela fica a noite inteira de molho hoje, amanhã de manhã eu troco a água, coloco ela numa água nova, na hora do almoço eu tiro aquela água, desprezo e aí eu vou preparar ela. Você gerou o estágio de eliminação nela, diminuiu muito o fitato e aí você pode comer tranquilo, tá?
Sim, é conselho de urinados, muito bom. Eu posso fazer com qualquer leguminosa isso, tá? E quando você não faz isso, de deixar de molho, ela tem uma tendência a produzir mais gases. Quando você consegue colocar ela de molho, diminui bastante a produção de gases. Então, ó, uma receitinha, porque eu preciso fechar. Já até acendeu lá. Aquele telefone da minha esposa, tá? Vocês podem entrar lá. E olha só, estou fechando, hein? Uma receitinha e 2 dicas e acabou. Uma receitinha e 2 dicas e acabou. O povo não foi embora, sabe? Estão gostando. Quanto mais se embora, porque eu acabo logo. Mas amanhã cedo não dá, porque amanhã cedo tem de novo e eu preciso descansar um pouco, senão não vai. Preste atenção. 2 xícaras de morango congelado. Preferência, se você tiver orgânico, melhor. Nós estamos tentando fazer isso daí agora com maracujá. Eu acho que vai dar certo também. Vou congelar a polpa do maracujá em cubinhos, naquela forminha de gelo, e vou usar no lugar do morango para essa receita que eu vou dizer. 2 xícaras de morango congelado. Você pode picar o morango e congelar ele picado, que é mais fácil na hora de bater no liquidificador, tá bom? Facilita. E se for um liquidificador meia boca, nem tenta fazer, porque vai fundir o coitadinho, né? Porque morango congelado é gelo, né? O liquidificador que não bate gelo não tente fazer, que não vai dar certo. 1 xícara de tofu firme e picado. 1 xícara de tofu firme e picado. Bater tudo no liquidificador. Adicionar suco de meio limão e adoçar com mel a gosto. E no final você vai ter um danoninho de morango. As crianças amam isso. É excelente. 1 xícara de tofu, 2 de morango, mel a gosto, meio limão. Só isso. Uma pitadinha de sal para ressaltar o sabor e diminuir a quantidade de mel. Tá? Isso é excelente, é uma opção legal. As crianças, no horário da janta, você dá isso daí, vai ajudar a produzir melatonina, vai dormir bem. Mas e se for período de verão, o que eu posso fazer com isso daí para oferecer para a criança de manhã? Não vai querer comer de manhã? Mas pega isso daí, coloca naquelas forminhas de sorvete, faz sorvete. A gente vai tentar agora com o maracujá, eu acho que vai dar muito certo. Cupuaçu, aquelas polpas de cupuaçu, eu acho que vai ficar excelente também. Polpa de cajá também vai ficar bom. E aí você faz sempre uma fonte de proteína para a criança e dá para fazer na forma de sorvete ou na forma de danoninho, tá bom? Agora, 2 coisas que você precisa fazer para que o seu corpo consiga otimizar a produção da serotonina. Limpamos o terreno, trouxemos matéria-prima. Agora, quem faz a engrenagem rodar? Antes das 9 horas da manhã, eu tenho que fazer 2 coisas além de comer as fontes de triptofano. Quais são essas 2 coisas que eu preciso? Tomar sol e exercício. Fazendo essas 2 coisas, 5 minutos de sol, que seus olhos têm contato visual com o meio, e fazendo 5 minutos de exercício, no máximo 15, não precisa mais do que isso, você gerou a chance do teu corpo produzir a serotonina. Finish. Acabou. Muito difícil? Não. Bem melhor do que você ficar viciado em um monte de remédio, gasto praticamente zero, e os benefícios são 100%. É uma coisa que vale a pena. Eu gravei essa palestra em DVD, porque as pessoas viviam me cobrando, eu quase apaguei na frente de uma igreja, e a pessoa fala assim, cadê o DVD? Eu falei, não tem. Não, mas eu tenho parente que está com depressão, que está com isso, que está com aquilo, eu preciso levar. Eu falei, não tem, né? Aí eu gravei. Lá tem 1h30 de duração, deve ter um pouco mais de informação do que eu falei hoje. Mas eu estou falando isso porque se você conhece uma pessoa que você acredita que esse assunto é pertinente, é importante para ela, leve esse material, dê de presente para alguém. Porque isso é uma coisa que vai valer a pena, porque infelizmente, nós vivemos numa sociedade atual onde quase 90% sofre de transtornos de ansiedade. E muitos dos transtornos poderiam ser revertidos, prevenidos, se nós tivéssemos esse conhecimento em mãos e se esforçasse para colocar em prática. Primeiro, porque não é difícil. Segundo, porque é barato. Terceiro, porque vai ser muito gostoso quando começar a aparecer os resultados.